Milhares de pobres coitados que têm o azar de me ouvir falando de coisas que eu gosto. Você algum dia já ouviu uma piada tão pesada que você ficou na dúvida de se deveria rir? Se você já ficou sem graça por causa disso, então imagina um filme inteiro que pode provocar essa reação. Especialmente um filme de aparência tão fofa e doce como esse. Então, se você quer ouvir sobre traumas, animes e um bando de pessoas irritadas, já se inscreve no meu canal aqui embaixo enquanto eu rodo a vinheta. Meses atrás eu fiz um vídeo sobre o filme Oppenheimer, de Christopher Nolan. Se você não viu, tá aqui no card no canto direito superior da tela. Nesse vídeo eu falei sobre o problema que o filme tem sobre não apresentar a reação dos japoneses à bomba atômica destruindo Hiroshima e Nagasaki. E sim, eu mantenho a minha posição sobre isso. Foi errado no filme ignorar essa parte da história real. Ponto. Isso dito, desde então muitas pessoas, inclusive eu no passado, começaram a comparar o filme Oppenheimer com o filme Vidas ao Vento, de Hayao Miyazaki, o lendário fundador do estúdio Ghibli. Ambas as histórias contam biografias de inventores de armas usadas na Segunda Guerra Mundial, explorando sua vida pessoal e os sentimentos sobre o mal que as suas invenções causaram. Observando essas semelhanças, parecia natural traçar esse paralelo entre os dois filmes, apesar do tom muito diferente das duas narrativas. Só que passou um tempo e eu fui pensando, esse contraste poderia indicar algo mais profundo em como os dois filmes tratam o mesmo assunto? Afinal, um mesmo evento pode ser entendido e representado de muitas maneiras. Muitas pessoas parecem ter notado isso também, e surgiram vídeos como esse, comparando a maneira como um filme e o outro tratam do assunto delicado da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá, pra quem nunca viu o filme Vidas ao Vento, é bem simples. É um filme de anime de 2 horas, que narra a vida do engenheiro Shiro Horishoki, um engenheiro japonês da vida real que ajudou a projetar muitos aviões de guerra durante a Segunda Guerra, especialmente o Mitsubishi A6M, apelidado de avião Zero, que foi considerado o avião de operações mais eficiente do mundo, chegando inclusive a ser usado durante o ataque ao Pearl Harbor. Apesar do assunto sensível que é tratado no filme, já que narra a história de um homem projetando armas de guerra para o Japão Imperial, o filme é bem alegre e fofo, como é o estilo da maioria das histórias do diretor. Sobre isso, eu acho legal contextualizar uma coisa. O Hayao Miyazaki é uma pessoa que viveu a situação da Segunda Guerra Mundial. Ele era uma criança quando a guerra estourou, mas teve uma sorte relativa na vida. Ele era membro de uma família rica, então ele e todos os seus parentes conseguiram fugir das cidades que sofreram ataques aéreos. E alguns comentários atribuídos ao próprio Miyazaki parecem implicar que ele se sente traumatizado sobre isso, tanto com a natureza geral da guerra, quanto o fato de que a diferença de classe pode salvar uma pessoa enquanto condena outras, já que isso só poderia ter se salvado por causa da riqueza de sua família. Então só frisando o fato de que o Miyazaki, quanto qualquer outra pessoa envolvida num conflito tão trágico e sangrento quanto a Segunda Guerra, é uma pessoa marcada pela violência que ele testemunhou, até o ponto que, se você observar, muitos dos filmes que ele produziu criticam ou até mesmo demonizam as guerras. O diretor no geral parece ser obcecado por guerras, mas no sentido de que garantir o quanto elas são terríveis. Então esse vídeo e qualquer ideia expressa nele, por mais críticas que sejam, não são para atacar hate no Miyazaki. Porque eu acho que o Miyazaki deixa bem claro o quanto ele leva a Segunda Guerra Mundial a sério, mesmo que escrevendo um filme sobre o inventor de uma arma de guerra. Mas claro, como dizem por aí, de boa intenção, o inferno está cheio. Muita gente na época do lançamento do filme e agora criticam esse filme por como lida com a Segunda Guerra Mundial e de como retrata o próprio personagem do Tiro, que para todos os efeitos é um cúmplice de todos que usaram esse avião para acabar com a vida das pessoas na guerra. O filme é especialmente desprezado na Coreia do Sul, um dos países que mais sofreu nas mãos do Japão durante a guerra. Por conta disso, os coreanos não sentem muita simpatia por um engenheiro que ajudou o governo do país a criar armas, desprezando completamente a mensagem do filme sobre o processo de criação de um avião, que serviria como arma na guerra. Mas o resto do mundo não fica muito atrás no que se refere a críticas pesadas sobre o tom do filme. Debates após debates já foram feitos para defender ou criticar, discutindo sobre como o tom do filme é muito alegre e colorido para lidar com um tema tão sensível, ou como as consequências da invenção do dinheiro não são reconhecidas, e que o filme parece basicamente pedir para celebrar a construção de uma arma que ajudou o Japão a matar muitas pessoas. Podem dizer o que quiserem sobre Oppenheimer, mas pelo menos o filme reconhece a gravidade da bomba atômica, com o próprio personagem titular reconhecendo como a sua invenção poderia facilmente levar a um evento em cadeia que destruiria o mundo inteiro. Vidas ao Vento, no entanto, parece mais explorar o ponto de vista do Tiro e sua paixão por aviões. Embora o engenheiro não pareça muito interessado no andamento da guerra, ele é alucinado por projetar aviões, e parece ver toda a guerra como uma oportunidade de fazer o que ele gosta, nada mais. Mas independente do contexto que as cenas podem querer passar, o mero fato de que a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial já parece ser o suficiente para que as pessoas associem aos horrores que todos já conhecem. Então o filme não consegue escapar das sombras do trauma da Segunda Guerra Mundial.
No livro Escrever a História e Escrever o Trauma, o historiador Dominique Lecapre discute sobre como a memória do trauma, associado a um evento da história, afeta o modo como os historiadores passam a descrever esse evento. Segundo ele, a Segunda Guerra Mundial é um evento tão traumático, tão memorável, no pior sentido possível, que você não pode descrever de qualquer jeito. A Segunda Guerra Mundial seria a exceção das exceções. Não tem comparação ou suavização que você poderia fazer em relação à Segunda Guerra Mundial. A realidade fala por si só de uma maneira mais alta e mais inesperada do que qualquer história poderia contar. Levando isso em conta, essa tese do Lecapre pode explicar por que as pessoas se ofendem tanto com esse filme. Lecapre disse que a Segunda Guerra Mundial é autorreferencial. Os eventos da Segunda Guerra Mundial são únicas, ao ponto de que a Segunda Guerra Mundial é uma referência no quanto o ser humano pode ser cruel para todas as pessoas, em todos os lugares. Miyazaki teria supostamente se defendido das acusações, dizendo que o Jiro apenas estava fazendo seu trabalho como engenheiro, e ele nunca quis que fossem usados os seus aviões como armas. Portanto, Jiro não deveria ser culpado só por ter vivido na mesma época que o Império Japonês fez essas coisas horríveis com a população mundial. Dependendo de para quem você pergunta, essa desculpa talvez tenha piorado ainda mais a situação. Muitas pessoas enxergam essa explicação do mestre como uma forma de desviar a culpa do engenheiro pelo papel que ele teve na situação. Afinal, não é como se você não tivesse outros gênios brilhantes da época da Segunda Guerra que recusaram usar sua inteligência para o mal. E, para todas as pessoas dos países que foram abusados pelo Japão, pouco importa qual a opinião política de quem projetou esses aviões que ajudaram a queimar o seu país. Só importa o que ele fez. Essa tendência, essa tentativa de absorver Jian da sua culpa, citando como desculpa de que ele só estava fazendo esse trabalho, traz em mente o conhecido argumento de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. Hannah Arendt, uma filósofa do judia do século XX, certa vez veio para a Europa para entrevistar um soldado alemão que trabalhou em campos de concentração. O homem frequentemente respondia as perguntas sobre a sua motivação para cometer atos tão bárbaros, dizendo que ele apenas fazia o que mandavam. Ele não pensava nas pessoas que machucava, nem achava que era sua obrigação se preocupar com isso. Ele somente se importava em fazer seu trabalho e voltar para casa no final do dia. Baseada nessa experiência, Arendt escreveu o livro Ant-Man em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ela cunhou o termo banalidade do mal para descrever pessoas ou situações que afastam a sua responsabilidade de fazer uma coisa errada, atribuindo a sua culpa a um motivo maior do que si, para dar a entender que essa pessoa não teve escolha. Meio tipo, eu fiz isso porque senão eles iriam me demitir, fiz isso porque eles iriam me matar, fiz isso porque me foi ordenado. Mas Arendt deixa bem claro que isso tudo é só uma maneira de desviar a culpa, já que você é responsável pelas suas ações, não importa que pressões sejam feitas contra você. Jian fez tudo o que fez, motivado pela sua paixão em aviões e engenharia aeronáutica, isso é evidente. Mas tudo que foi realizado pelas suas criações eventualmente também são de sua responsabilidade, e essas consequências não são mostradas no filme, semelhante com o impacto da bomba atômica contra os japoneses não é mostrado em Oppenheimer. Por isso, muitas pessoas ficaram chateadas com esse filme. Representar um período tão sensível e horrível da história humana que muitas pessoas sentem raiva até hoje requer cuidado. Mesmo o Ocidente, que costuma ser um pouco mais sensível quanto a isso, já chegou a fazer filmes como esse que ofenderam nesse sentido, como O Menino do Pijama Listrado e O Dia que o Palhaço Chorou. Existem muitas questões difíceis de abordar quando você fala sobre o trauma que foi a Segunda Guerra Mundial na ficção. Por causa da trama lidando com esse assunto, esse filme que parecia ser tão delicado e inocente, acabou gerando uma tempestade de debates sobre a representação histórica da Segunda Guerra, e provavelmente virão mais debates, eventualmente, por um bom tempo. Este é o motor nacional! Este é o meu porta-avião! E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração por vocês terem assistido. O que você acha sobre esse filme? Concorda com as críticas ou não? Eu adoraria saber sua opinião. Do mais, você já sabe. Dá um like no meu vídeo, que ajuda na exposição. Se inscreve no meu canal. E me siga nas redes sociais. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E eu acho que eu te vejo nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Moça Nerd Desliga. Tchauzinho!